Gente, é o seguinte, uma terapia que surgiu aí na década de 1940 para compreender as origens de desequilíbrios metabólicos em nosso organismo. E a partir dessa descoberta, passar a desenvolver uma dieta, por exemplo, que possibilite a harmonia entre essas substâncias do nosso corpo. A gente vai conversar agora com a bioquímica ortomolecular Jaudelene Madeiros para falar com a gente sobre o assunto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jaudelene. Explica para a gente o que é a terapia ortomolecular. Bom, a terapia ortomolecular, ela se baseia, né, no estudo do indivíduo. Ele não trata uma doença, ele vai tratar o indivíduo. Para quê? Para harmonizar, como a Fabíola falou, as funções vitais do nosso corpo, né, através de uma individualidade bioquímica desse indivíduo. E são utilizados o que nesse tratamento? Substâncias bioativas naturais, vitaminas, minerais, ácidos graxos poliinsaturados, aminoácidos, entre outros nutrientes. Então, a manutenção da vida, ela tem uma dependência desses nutrientes. Né? Para a gente se manter vivo, a todo instante estão acontecendo várias reações bioquímicas no nosso corpo. E essas reações são dependentes de nutrientes, eles são cofatores para essas reações. Esses nutrientes, a gente adquire a partir da dieta, como ela falou, né? Ou através de suplementação. Essa suplementação ela vai depender de um estudo do indivíduo para saber a real necessidade que ele tem ou não da suplementação. Na linguagem mais popular, seria virar o indivíduo pelo avesso? Virar pelo avesso, sim. Né? Vai descobrir tudo o que tem de mais ou de menos para fazer essa regulação aí certinha. Justamente, a partir de exames, né, laboratoriais, a gente vai fazer realmente uma pesquisa, né, do que está em falta ou possivelmente até uma toxicidade. Muitas vezes o indivíduo tem realmente em excesso algum nutriente. Porque, por exemplo, quando a gente fala queda de cabelo, a gente pode dizer, é só o shampoo, mas vai que não é o shampoo, é algum nutriente que a gente deveria ter que está em falta, que está em falta. Muitas vezes a gente fica trazendo até uma doença relacionada, porque tem realmente várias doenças que levam à queda de cabelo, por exemplo, que você citou. Mas esses nutrientes que em falta levam à queda de cabelo e é bom pesquisar. Né? Não é só, como você falou, só o shampoo, né? O ambiente, a salinidade, né? Tem que pesquisar realmente se há algum nutriente que está relacionado com isso. Tem algumas doenças que já são bem típicas, né, e conhecidas, como escorbuto, uma deficiência de vitamina C, bom, raquitismo, uma deficiência de vitamina D. Mas, além de uma doença específica, né, a deficiência de nutrientes ele pode levar a um desarranjo, né? E esse desarranjo leva a alguns sinais e sintomas que são desagradáveis e muitas vezes até incapacitantes. E quais são os exames? Você falou que pede vários exames para o paciente para poder virar do avesso, como a Fabíola falou. E quais são os exames que você solicita justamente para esse paciente? A rotina laboratorial, né, os exames em si, é bem extenso. Porque são exames bioquímicos, a gente vai pedir, desde aquela rotina que todo mundo já está acostumado a fazer, né? Dosagem de colesterol, hemograma, enfim. Mas além desses, existem muitos outros exames. A questão hormonal, que tem que ser virada do avesso realmente. A questão renal, a gente pede os marcadores renais, hepáticos, cardíacos. Então, de cima a baixo, né? A gente vai realmente revirar esse indivíduo. E além disso, os nutrientes, né? Que são os principais, né? Da ortomolecular. Então, a partir da anamnese, pelos sinais e sintomas que o indivíduo apresenta, né, e relata durante a anamnese, a gente vai saber, não, possivelmente ele pode estar com uma deficiência em algum nutriente. E daí a gente vai pesquisar, através do exame laboratorial. Essa terapia, ela está indicada para qualquer pessoa, de qualquer idade, ou tem qualquer pessoa, de qualquer idade, não tem um grupo, tá? Porque, como eu falei lá no início, a gente não está tratando uma doença. A gente vai harmonizar, vai deixar em equilíbrio as funções vitais de um corpo, independente da idade, do sexo. Ela é indicada para todas as pessoas, entendeu? Tem substâncias utilizadas na terapia ortomolecular que, por exemplo, você pode ser alérgico, pode acontecer. Então, isso é a individualidade bioquímica, isso é que tem que ser avaliado na consulta. É por isso que um tratamento, ele é diferente do outro, não é porque minha amiga fez um tratamento assim que esse vai servir para mim, né? Justamente. Tem que ser analisado, né? É a individualidade. Ninguém é igual a ninguém. A gente tem parâmetros, né? Quando a gente vê ali um resultado de um exame, né? Os curiosos, né? Abre o exame, já vai lá ver a referência para ver se já está, se tem alguma coisa no limite. Então, aquela é uma referência para a maioria. Você pode estar funcionando fora daquela referência. Tá? É só um profissional habilitado, especialista, pode saber se aquilo está realmente dentro do padrão, né? Não é o da maioria. Aquilo ali é que a gente parte, aquele princípio. Mas tem que ser realmente respeitada essa individualidade bioquímica. E quem mais busca hoje esse tipo de tratamento, essa terapia? As pessoas estão querendo entrar em forma, o verão está vindo aí, quer emagrecer mais rápido? Justamente. São pessoas assim? São pessoas assim. Na verdade,
primeiro lugar, né? A procura se dá realmente para o emagrecimento ou por uma mudança corporal, uma mudança de composição corporal, né? As pessoas que querem ganhar massa muscular, às vezes não querem só emagrecer. Mas a gente sabe que a terapia ortomolecular ela vai ajudar em vários outros, né, outras situações. Doenças, né? Mas também para melhorar o estado de saúde da pessoa, não só tratar uma doença, tá? Então, fazer com que ela tenha mais qualidade de justamente. vida. O tratamento ortomolecular costuma ser longo, Jordelene, ou depende de cada caso? Depende de cada caso, né? Mas existem tratamentos bem rápidos, tá? Vamos dar um exemplo, pessoas que têm o intestino, né, desregulado, mais preso. Esse tratamento é rápido, tá? Nos primeiros 7 dias de tratamento, o indivíduo já está outro. É rápido, a resposta é mais rápida. A gente começa a recolonizar o trato digestório e ele responde muito rapidamente. Agora, existem outros tratamentos que vai depender realmente da individualidade do indivíduo. Ele vai responder ou não mais rápido ou mais lento. Tem alguma restrição? Não. Agora, eu falei, não tem restrição, a não ser que tenha um ponto, né, como eu falei, uma reação alérgica, um nutriente específico, mas tudo isso a gente vai, né, monitorando e vai modulando. Mas a terapia em si não tem restrição, não tem nenhum problema em fazê-la. Acredito que tenha que ter muita participação do paciente, né? Se ele não for disciplinado aí, a coisa não anda. A coisa não anda, porque não é uma terapia convencional, como, por exemplo, você está com uma infecção bacteriana, vai usar um antibiótico, a gente sabe que vai resolver, né? Salvo exceção se tiver a pessoa já está com dependência, o antibiótico já não está mais fazendo efeito. Mas na terapia ortomolecular é diferente. A gente vai fazer com tudo entre harmonia. Não é da noite para o dia. O paciente ele vai ter que ele vai ter um papel principal ali. Tá? A gente muda a alimentação e tudo isso é muito complicado, né? A gente mexer com o alimento. Né? O alimento mexer com a rotina, da pessoa. Entra exercícios físicos, não só substâncias. A gente vai lançar a mão de uma terapêutica de nutrientes, de nutracêuticos, de fitoterápicos, que vão ter uma ação sim, um efeito sim, mas se o paciente não muda a rotina em relação à alimentação, em relação à qualidade de vida, né, à atividade física, a terapia não vai andar. Você falou em alimentos aí, só para a gente encerrar, tem algum alimento que seja proibido durante esse tratamento? Vai depender de que tratamento, né? Para que objetivo o paciente está, mas a gente... vamos dar um exemplo para emagrecer. Busca, né, o corpo entrar em forma agora para o verão, quer emagrecer, o que a gente tem que evitar? O primeiro alimento que a gente tem que evitar, na verdade, erradicar, né? A gente tenta, são os carboidratos simples. Né? Esse aí é o vilão, a gente tira realmente. Hoje em dia tem uma contradição muito grande, porque a ciência está aí mostrando que a gordura já não é a vilã, né? Dependendo do tipo de gordura, ela é benéfica, uma gordura boa. Então, assim, o carboidrato simples ainda é vilão. Infelizmente, é o que a gente gosta, é o docinho, mas tem que ser o pão, é o bolo, o macarrão. Tem que ser substituído, né? Pelas opções, a gente tem opções. Batata doce, está liberado? As raízes estão liberadas porque são carboidratos complexos, né? Eles têm fibras. Os carboidratos simples são ali o pãozinho, que não é feito da farinha de trigo integral, né? Porque a gente pode substituir, né? Pelos os alimentos feitos de farinha de trigo integral. Os alimentos feitos da farinha de trigo simples é que tem que ser abolidos. Corta. Esquece, abandona para lá. Obrigada, Jordelene, mais uma vez.